Governo Bolsonaro recebe alertas de nova onda da pandemia, e área técnica da saúde teme piora. Governo Bolsonaro recebeu alertas sobre a chegada de uma nova onda da pandemia de Covid-19. Ministério da Saúde teme avanço da doença e falta de insumos, como seringas para a vacinação. Imunização segue em ritmo lento. O governo federal vem recebendo alertas sobre a chegada de uma nova onda da pandemia de Covid-19 de secretários de estados e municípios. Segundo gestores do SUS, Sistema Único de Saúde, que participam das discussões, o ministro Marcelo Queiroga, Saúde, afirma ter preocupação sobre o cenário da crise sanitária, mas publicamente minimiza o risco de alta no curto prazo. Em documentos internos, a saúde reconhece que é incerta a evolução da doença. Não estamos vislumbrando isso nesse momento. A maneira adequada de se evitar terceira onda é avançar na campanha de vacinação, disse o ministro nesta sexta-feira, 21. Ele afirmou que alguns estados e municípios já notaram pressão sobre o sistema de saúde. Isso se reflete pela abertura que foi concedida nesses estados. Presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e secretário no Maranhão, Carlos Lula afirma que alertou Queiroga, nesta semana, sobre possível alta da doença. Para Lula, o recrudescimento da pandemia pode ser superior aos anteriores. A gente já parte de um patamar muito alto, disse o secretário. Segundo ele, o SUS não tem estoque suficiente de insumos essenciais, como kits de intubação, e está perto do limite da expansão de leitos. Nova onda. Nesta sexta, o Brasil registrou 2.136 mortes pela doença e 77.598 novos casos, totalizando 446.527 óbitos e 15.976.156 pessoas infectadas durante a crise sanitária. A média móvel de mortes ficou em 1.963 óbitos por dia nesta sexta, abaixo de 2.000 pelo 11º dia consecutivo. Há 120 dias a média está acima de 1.000 óbitos diários. A área técnica da pasta afirmou ao Ministério da Economia, no dia 13 de maio, que o cenário da pandemia no Brasil é caracterizado pelo recrudescimento da doença, ao defender que fossem mantidas as reduções de custos para importação de insumos e medicamentos para evitar desabastecimento. Em abril, a Saúde disse à equipe do ministro Paulo Guedes, Economia, que a crise era grave e havia incerteza sobre a demanda futura por leitos e medicamentos. O governador do Amazonas, Wilson Lima, PSC, esteve com Queiroga, no fim de abril, para tratar de uma possível nova onda no estado, tido como bússola da evolução da doença no resto do país. No dia seguinte, porém, ambos acompanharam o presidente Jair Bolsonaro em aglomeração em Manaus. Em depoimento à CPI da Covid, em 6 de maio, Queiroga disse que o exemplo do Amazonas deve servir de alerta para evitar uma nova onda, que pode ser muito perigosa para a nossa população. Além de mostrar preocupação, é preciso tentar demonstrar proatividade para comprar mais vacinas, solucionar a falta de kit de intubação e evitar terceira onda no país, disse Lula sobre a postura do Ministério. Para ele, a pasta perdeu o foco e está com as atenções voltadas à CPI. Gestores do SUS temem, além da falta de insumos, que a rede de atendimento pública não dê conta da nova alta da pandemia. Para o presidente do CONAS, é pequena a margem para ampliar o número de leitos e já faltam profissionais de saúde disponíveis para o trabalho. A Folha apurou que municípios seguem pedindo ao Ministério o envio de medicamentos, como do kit intubação, apesar de compras recentes do governo federal. Em nota, a Saúde disse que se prepara para eventual nova onda. A pasta atua em uma forte campanha de imunização e faz o acompanhamento de consumo e estoque de insumos utilizados no enfrentamento à pandemia, disse o Ministério. Os alertas sobre nova onda da doença não alteraram a postura de Bolsonaro, que tem promovido aglomerações. Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa, disse o presidente a apoiadores no dia 17 de maio.